Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para comentar com vocês sobre o primeiro volume de uma série chamada Memoirs of Lady Trent, traduzindo ali em tradução livre, Memórias de Lady Trent. Vale dizer que esta série de livros nunca foi publicada, nunca foi traduzida aqui para o Brasil, por conta disso ela é um pouco inacessível, nem todo mundo consegue, comprar, nem todo mundo consegue entender, porque a gente só vai ter então as edições em inglês. Porém, é uma história interessante, uma história ali diferente, que eu faço questão de compartilhar com vocês, nem que seja pra gente ter esse conhecimento. Mas retomando então para a história. O primeiro volume de As Memórias de Lady Trent, conhecido por A Natural History of Dragons, ou então A História Natural dos Dragões, ou Uma História Natural dos Dragões, vai apresentar para o leitor o início, as primeiras aventuras, as primeiras expedições da famosa, neste universo fictício, um tanto quanto vitoriano e fantástico, Lady Trent, também conhecida por Isabela, era uma moça ali que desde pequena se interessava por biologia, pelo mundo natural, por entender as coisas e por que as coisas acontecem, por entender como os animais realizam o que realizam, como um pássaro voa, como um inseto voa e coisas do gênero. E por conta disso ela sempre foi ali uma menina esquisita, uma menina que dava certas dores de cabeça para os pais, porque ela não tinha ali os hobbies, não tinha os interesses que a maioria das garotas, que a maioria das moças tinha. Ela queria colocar a mão ali na massa, ela queria estudar animais, ela queria ler, ela queria entender as coisas do mundo. Como estamos falando de um contexto fantástico e também inspirado ali na era vitoriana, a Isabela não podia desejar o que desejava, ela não podia querer estudar, ela não poderia desejar ser ali uma naturalista, porque mulheres, onde já se viu, não podiam desejar uma coisa dessas. Então, desde pequena ali, desde muito moça, ela já vai sofrer ali com essa coisa, porque a sociedade da época em que ela vivia não aceitava que ela desejasse tais coisas. E assim a gente vai se inserindo e vai descobrindo como essa moça que vivia neste contexto conseguiu pouco a pouco ingressar nesse mundo, se firmar nesse mundo, realizar diversas expedições e então agora ali no caso, no final da sua vida, sentar e escrever diversos volumes contando como foi a sua história, como tudo aconteceu. E é assim então que a gente entra nessa série. Esses livros, eles são realmente um relato de uma personagem que nunca existiu, sobre coisas que ela viveu, sobre a trajetória de vida dela, sobre as expedições em que ela esteve e sobre as coisas que ela descobriu, não somente sobre os dragões, porque sim, ela desejava estudar dragões, mas também sobre os humanos e sobre a sociedade em que ela vivia. Dessa forma, quem conta a história é a Isabela mais velha ali no final da vida. Mas quem passa por tudo o que está acontecendo e por quem supera os desafios e quem vai nas expedições é a Isabela mais nova, que tinha ali alguns pensamentos um tanto quanto equivocados, que às vezes cometia erros, que às vezes poderia ser um tanto quanto ignorante, mas que queria realmente entrar naquele mundo e ir atrás e conhecer dragões e realmente estar ali onde o seu coração mandava estar. Assim, esse primeiro livro vai realmente mostrar o começo de tudo. Os próximos eu ainda não li. Vão então contar outros capítulos, outras expedições, outras aventuras da personagem. Vale dizer que eu vi algumas pessoas reclamando sobre isso, apesar de o título do livro ser Uma História Natural dos Dragões, o livro não se trata de dragões. Os dragões não são personagens principais. Os dragões não são protagonistas.
Os dragões estão ali, mas eles são elementos que nos levam a contextos, a reflexões e a acontecimentos específicos que nos fazem pensar, que nos fazem refletir e que, à sua própria maneira, voltam aqui para a realidade e ajudam então a criticar e a mostrar coisas que aconteceram na realidade, no passado, mas de uma maneira diferente, de uma maneira ficcional. Poderíamos dizer que o objetivo principal desse livro é realmente contar a história da personagem, contar as expedições dela e algumas experiências próximas que ela teve com os dragões, sim, mas também contar coisas e refletir coisas sobre a sociedade do mundo dela, mas que também poderia ser a nossa. Os dragões estão ali, são um elemento importante e são instigadores, mas não são protagonistas, não são personagens principais. Dito isso, vale dizer também que a escrita desse livro é maravilhosa. Ela é rápida, de uma maneira que eu não esperava, ela é fluida, de uma maneira que eu também não esperava, e ela é cativante porque a personagem é cativante. Apesar de cometer erros, apesar de cometer equívocos, a gente consegue entender por que a personagem cometeu aquele erro, por que ela pensou daquela forma. E por ter também a visão da personagem mais velha olhando para o passado, a gente consegue entender melhor e consegue refletir melhor sobre por que ela fez o que ela fez em determinado momento e por que ela agiu como agiu em determinado momento, mesmo que não concorde com a forma como ela agiu. Além disso, porque eu sei que tem alguns leitores que gostam deste elemento nas histórias, nesse primeiro volume existe ali, apesar de não ser o foco da história, uma certa história de amor ali, um certo romance acontecendo. E apesar de não ser o tipo de leitora que gosta dessas coisas em livros e que normalmente não lê livros voltados a este aspecto, aqui isso faz muito sentido. Esse aspecto possui uma razão de ser, possui uma razão de existir, e além disso é engraçado, deixa a história mais engraçada, deixa a história mais divertida, deixa a história ali mais cativante para o leitor. Então a gente tem um pacote cheio, a gente tem aventura, expedições, dragões, críticas com relação à sociedade. A gente tem uma protagonista se formando, a gente tem romance, a gente tem um pouco de tudo. A gente também tem algumas mortes. Por isso, é uma indicação que vale a pena para quem conhece melhor inglês, para quem entende mais o inglês, mas também para aqueles que talvez queiram se arriscar aí na leitura. Não vou dizer que a experiência seja extremamente acessível para todos os tipos de leitores, porque em alguns momentos ela realmente não é, mas a escrita é fluida, não existem tantos termos difíceis e acredito que uma porção de leitores talvez ele consiga se virar muito bem com esse livro. Mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre essa série, sobre esse primeiro volume. Se você, por algum motivo aí, por algum acaso, já leu esse primeiro livro e o que você achou dessa história, o que você achou aí da proposta dessa série, vamos conversar um pouquinho mais nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.